Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um planejamento digital de um caso que eu vou fazer com os alinhadores Spark. Então, esse planejamento é no software Approver do sistema Spark. Vamos começar vendo o caso. Se trata aqui de um caso de classe 2, um paciente birretrognata, que tem um pouco de deficiência de mandíbula, deficiência de maxila, tem um overjet grande e um padrão muscular bastante forte, né, de um braquio facial. E por isso que todo o tratamento fica bastante desafiador. A gente tem que corrigir uma classe 2 grande, fazer uma retração, mas também não pode ser uma retração exagerada, trabalhar com uma mudança de posição e compensação dos incisivos inferiores, que também não tem uma sínfise, um periodonto que suporta grandes movimentações, aliás, não suporta quase nada de movimentação, tem um premolar girado, tem apinhamento e pouca possibilidade de expansão, ou quase nada, né? A gente não vê a borda ala, né? Eu reforço aqui uma qualidade bem ruim do periodonto, principalmente na arcada inferior. Como que a gente pode trabalhar esse caso, né? Vamos pensar o seguinte: canino em classe 2, overjet. Mesmo que eu quisesse fazer uma boa retração, será que as extrações de premolar estariam indicadas? Porque os premolares são pequenos, classe 2, enfim. Ah, ao meu ver, toda vez, né, esse é o meu protocolo, toda vez que eu vejo os primeiros molares inclinados para mesial, eu já entendo que eles estão mesializados. Se eu estou tendo, além disso, uma recessão grande, quer dizer, as raízes já estão no limite aqui da cortical, caso eu tenha que mesializar esse molar, eu vou estar levando ele para uma zona muito estreita do osso e provavelmente vai piorar essa recessão. E se ele já está com a coroa inclinada para mesial, a raiz dele está para distal, e isso não é interessante para a gente fazer a mesialização desse molar. Na verdade, ele está pedindo para ser distalizado. Ele quer que a coroa seja movida, né, e pendulada aqui para distal. Então, casos de classe 2 severa, mesmo que eu não atinja uma classe 1 perfeita, mas eu tenho que buscar a melhoria dessa região anterior, aonde a gente tem um overjet, que é o que incomoda o nosso paciente, ele está extremamente insatisfeito com essa inclinação dos incisivos, né? Se eu for ver a face vestibular, ela normalmente ela fica bem na face quando ela está paralela, aqui o perpendicular ao solo, paralela à vertical verdadeira. Quando eu vejo inclinação, e aqui o ângulo entre o plano palatino e o longo eixo do incisivo está maior que 110 graus, eu preciso dar uma melhoradinha. Ah, mas pode afetar o suporte labial. Sim, mas é pouca coisa, e é o que incomoda o paciente. Se ele não vai para ortognática, então, eu preciso melhorar um pouquinho, sem perder muita sustentação do lábio e melhorando essa relação entre incisivo superior e inferior. Então, eu digo que é um caso bastante limitado. Por onde que nós vamos começar? Eu tenho que reposicionar esse incisivo superior e, a partir dali, montar o meu planejamento e a movimentação dentária. Vamos começar aqui, eu vou mostrar algumas características do, do approver na hora que eu vou fazer essa movimentação e a montagem desse setup digital. Se eu vou distalizar e eu tenho um paciente braquifacial com uma curva de espelho acentuada inferior, e isso me causa uma série de problemas, porque existe um bloqueio e um travamento para a distalização do molar, então eu teria que pensar em verticalizar e planificar essa curva de espelho para que essa interferência oclusal não atrapalhe a distalização. Porém, nós vamos usar de um recurso que é bastante interessante,
Eu vou colocar aqui para vocês, vai carregar daqui a pouquinho, a linha de corte do nosso alinhador. Aonde que está a linha de corte que eu consigo ver no início dos primeiros alinhadores, né? Ela vem acompanhando aqui, e eu posso verificar essa linha de corte ao longo de cada estágio. Isso é o Approver, né? Que é o sistema do Spark. Ele me permite fazer, eu acho uma ferramenta bastante útil. Eu posso trazer essa linha de corte para cá, ou seja, solicitar ao técnico que exclua o segundo molar do alinhador e termine só aqui no primeiro molar, para que eu possa colocar um byte turbo aqui na oclusal do molar, deixar ele sem o alinhador e fazer com que esse molar se oclua aqui um byte turbo e faço o levante dessa mordida enquanto o paciente não estiver usando o alinhador. Então, aquelas 4 horas, 2 horas, né, o ideal 2 horas por dia, que o paciente não utilize o alinhador, ele mesmo assim ele vai ter um contato aqui de um levante posterior. E quando ele estiver usando o alinhador, os alinhadores vão permitir, né, ou vão evitar esse contato aqui, o contato com o byte turbo, porque eu vou ter o plástico aqui interposto. Então, a única coisa é que eu não vou ter o plástico cobrindo o segundo molar inferior. E isso faz com que a coisa fique mais balanceada para que eu não tenha intrusão do segundo molar posterior, que não é o que eu quero, né? Eu não posso, no paciente BRAC, permitir muita intrusão posterior, aliás, eu deveria ter até extrusão posterior, mas esse é um momento necessário para que eu possa passar os molares e levá-los para com a distalização para uma relação molar melhor do que a que eles têm hoje de classe 2. Quando eu entrar aqui para os primeiros alinhadores, ó, o técnico já removeu virtualmente o segundo molar, ele vai estar presente na boca, né, obviamente, mas para que a linha de corte agora fique restrita, né, o nosso plástico só até o primeiro molar. E dali a gente vai seguir até o final do tratamento. O que está planejado? O início, a distalização dos segundos molares. Né? De que maneira? A gente vai levar o primeiro molar, abrir meio milímetro, perdão, levar o segundo molar, abrir meio milímetro entre o segundo molar e o primeiro molar, aqui, e levar o conjunto desses dois molares juntos por todo o movimento que eles precisam realizar. Isso até a 13ª placa, né? Até o 13º estágio, quando aqui vai entrar um botão para que eu use o meu mini parafuso, o meu mini implante, travando aqui, podendo fazer todo o movimento seguinte, né, o movimento dos premolares e o movimento dos incisivos e caninos com mais tranquilidade, sabendo que eu tenho uma ancoragem esquelética aqui para me ajudar. Mas eu também vou contar com elásticos, né? Aqui eu tenho um gancho integrado, que é o Integrated Hook, que me dá a possibilidade de soltar um elástico de classe 2 daqui até esse cut, sendo que esse gancho integrado, como ele faz parte do plástico, ele está no plástico, já um cortezinho para enganchar o elástico ali, fica muito mais fácil para o paciente colocar o elástico, remover, do que se fosse um botão, e eu não perco a adaptação cervical do cut que a gente normalmente tem que fazer para colocar um botão. Né? Para você colar um botão, você está aceitando uma diminuição no travamento cervical daquele dente. Quer dizer, o plástico tem que ter o máximo de contato com o dente e o botão faz com que a gente perca um pouco disso. Quando a gente coloca o gancho integrado, eu não perco muita adaptação, porque, inclusive, eu tenho um attachment aqui por baixo e que me ajuda a ter um travamento do dente com o alinhador, do alinhador com o dente.
Por que que eu não coloquei o gancho integrado aqui? Porque algumas situações não me permitem colocar gancho integrado. Por exemplo, o gancho mais um attachment não é permitido pelo software, porque criaria muita fragilidade, né, e muita dificuldade para esse plástico se adaptar, quer dizer, vai mais perder do que ganhar. Então, ele não entra um attachment junto. Ah, mas Eduardo, você não pode deixar só o gancho? Posso, só que quando eu tenho algum outro acessório, como bite ramps nos dentes adjacentes, também não é possível colocar os ganchos integrados. E justamente nesse caso, eu optei pelos bite ramps, que são os bite ramps dinâmicos. Deixa eu apagar aqui a linha de corte. E a gente vai ver que eu coloquei de canino a canino, mas removi o bite ramp do incisivo central, do dente 11. Olha que recurso bacana aqui também. Eu posso remover a gengiva e eu vou ter uma visão melhor de como, né, esse dente aqui não tem um contato bom com o inferior a ponto de colocar um bite ramp. Se eu coloco o bite ramp aqui, o bite ramp tem um comprimento limitado. E aí, provavelmente, esse bite ramp ia se tocar com a vestibular do dente 41, o que não é legal, porque ele pode até dificultar a movimentação desses dentes. Então, eu preferi remover, eu deixo nesses outros 5 dentes, e a gente pode acompanhar aqui o movimento desse bite ramp, que é automaticamente reposicionado conforme o movimento dentário vai acontecendo. Então, dentro do planejamento, eu estou usando os bite ramps até que momento? Até o momento que o canino começar a distalizar. O canino começou a distalizar aqui, eu já vou remover os bite ramps e para que eles não interfiram também na distalização. Eu prefiro deixar a distalização livre, porque nesse momento eu já tenho uma dimensão vertical bem definida, né? Então, aqui eu já não preciso mais, eles vão entrar até um determinado ponto do meu tratamento. O que mais que eu tenho aqui? Vamos considerar um pouquinho agora o movimento dos incisivos. A sínfise é um local sempre bastante delicado, né? Os movimentos que a gente tem que fazer com o dente na sínfise tem que respeitar o periodonto. O que que eu tenho de periodonto aqui nessa região? Um periodonto muito fino, muito delicado. Então, eu sei que eu tenho uma limitação para movimentação, para intrusão. E por isso que eu vou usar a referência dessas raízes virtuais. Eu não tenho a tomografia anexada, mas eu vou usar as raízes virtuais para me orientar no movimento. Aqui é o inicial e aqui é o final. Então, eu estou vendo que essas raízes não estão se movendo muito no sentido vestíbulo lingual dentro da sínfise. Porque se elas se movimentarem muito, provavelmente a remodelação óssea não vai conseguir acompanhar o movimento, eu posso ter algum tipo de recessão. Se eu olhar só o arco inferior, vamos posicionar ele aqui na grade. E olha que legal também essa grade por trás, né? Quando eu tenho a grade posicionada por trás do modelo STL, fica mais fácil a gente enxergar a grade e o movimento que o dente vai realizar. Vou ampliar aqui um pouquinho. Nós estamos aqui no T1 e aqui no T2. O que está acontecendo? Eu programei uma intrusão para os incisivos e uma vestibularização de quanto? De 0,5 milímetro. No máximo 0,5 milímetro. Mas eu quero saber se durante essa trajetória esse incisivo não fez um round tripping, não foi exageradamente para frente e está voltando. Porque isso também é prejudicial quando você tem uma síntese muito fina. Então, eu vou dar uma olhada aqui em todo o percurso, né, para entender o estagiamento que está acontecendo. Olha, o incisivo andou 0,5 milímetro, né, ultrapassou a posição final dele, foi um pouquinho mais para frente
e agora ele está retornando. Quanto será que foi para frente esse incisivo, né? Eu quero saber exatamente em milímetros. Então, eu posso pegar, por exemplo, um dos incisivos, aqui eu peguei o 41, e vou analisar o movimento dele. O 41, no sentido vestíbulo lingual, aqui, ó, ele foi meio milímetro para frente, certo? Eu programei meio milímetro para frente. Mas durante a movimentação, o que, que aconteceu? Ele partiu daqui, ó, então aqui a gente está no zero, e vamos acompanhar o movimento vestíbulo lingual que ele está fazendo. Olha, os alinhadores estão caminhando, aqui, ó, chegando no alinhador 10, eu estou com 0,3, 0,4, 0,5. Agora ele vai provavelmente fazer esse movimento de vai e vem, né? O incisivo 41 não precisou fazer, então ele ficou só com 0,5. Agora, se eu pegar o 42, por exemplo, vou buscar aqui o 42, ou perdão, 31. Eu estou pegando o 31 e vamos ver como que ele se comportou nessa questão do estagiamento. Ele também saiu do zero, né? Está caminhando agora 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e depois ele vai começar a recuar 0,6 e ele vai chegar no 0,5. Então, o que está acontecendo? O dente 31, ele foi realmente forçado um pouquinho mais e depois voltou. Na verdade, ele voltou até o 0,2. Então, ele foi praticamente 0,4 para frente e voltou. Isso é totalmente aceitável, porque nós estamos falando aqui dessa é, porção incisal, né? Então, ele foi um pouquinho, aí 0,4 a mais, e voltou para a posição dele, que é um pouquinho para frente. Então, isso é respeitar o periodonto, né? A gente não exagerar nem no movimento que a gente vê do início para o fim, e também não exagerar no round tripping, porque ele é muito bom para corrigir a rotação. Ele corrige, por exemplo, um apinhamento, você podendo protruir os incisivos, né, mesial alt, e depois voltar, com certeza é melhor. Porém, quanto mais eu faço esse movimento, pior fica para o periodonto nos casos dos periodontos finos. Então, eu estou ressaltando bastante esse ponto, que para mim é uma das questões mais delicadas de um planejamento virtual, né? Obviamente, tem toda a questão do estagiamento, que também é necessário a gente observar, né, dente por dente, como que está sendo realizado esse estagiamento, mas se a gente errar um estagiamento em outros locais, os dentes não se movimentam. Agora, se eu errar o meu estagiamento nos incisivos inferiores, eu posso sim causar um problema mais sério e é ali que eu tenho que me atentar e buscar o detalhe mesmo. Por isso que aqui no Approver eu tenho essa tabela dinâmica, eu tenho uma visualização boa com a grade, eu tenho recursos para realmente eu olhar ali e falar, não, eu tenho certeza do movimento que está sendo realizado nesse dente e não só observar o início e o final dele. Isso é importante para qualquer planejamento virtual. E os incisivos superiores, como que eles estão se comportando nessa questão aqui do movimento vestíbulo lingual? Vou posicionar ele aqui bem certinho, né, no T1, bem certinho aqui na grade, e vamos observar do T1 para o T2. Ele retraiu 2,5 milímetros, mais ou menos, ali pela grade. E ele está fazendo um movimento de inclinação, ou seja, ele está desinclinando. Veja bem, olha, desinclinando. Esse é um movimento muito mais previsível do que se eu tivesse que fazer uma retração de corpo. E isso eu tenho que programar.
quando eu estou movimentando os meus dentes com a ferramenta 3D, ou se eu estou orientando o técnico a fazer essa movimentação, eu tenho que dar parâmetros para ele, para que ele possa saber como eu quero essa retração e aonde eu quero terminar o meu incisivo. Então, eu tenho que dar um parâmetro para ele no sentido antero-posterior. Então, o movimento vestíbulo lingual, quantos milímetros eu quero o meu incisivo para trás em relação à posição inicial que ele se encontrava. No vertical, aonde eu quero o meu incisivo em relação à posição inicial. Eu quero ele mais intuído, eu quero mais extruído. O que que eu estou aceitando na posição desse incisivo? Tá? E a mesma coisa com a inclinação. Se eu estou retraindo, eu tenho que determinar quantos graus eu quero de inclinação ou desinclinação. E isso é um movimento de torque. É o torque, no caso, é o torque da coroa. E eu tenho que orientar o técnico ou eu tenho que determinar isso. Pode ser visualmente, olhando na grade aqui, a gente tem uma boa noção, né? Quem tem experiência com ortodontia, com brackets, está bastante acostumado com esses tipos de movimento, mas eu também posso olhar na tabela e ver o quanto que está acontecendo, por exemplo, de movimento vestíbulo lingual em relação ao torque. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que que essa tabela está dizendo para mim? Aqui eu peguei só o dente 21, tá? Estou analisando ele unitariamente. No movimento lingual bucal, o que que é? É o vestíbulo lingual. Quantos milímetros ele andou do início até o fim? Ele andou 1,1. Vamos arredondar? Ele se movimentou 1 milímetro para trás. E nesse 1 milímetro que ele se movimentou para trás, foi um movimento de corpo ou houve inclinação? Houve perda de torque, né? Como a gente fala na ortodontia, a gente está perdendo torque propositalmente, porque ele está vestibularizado e ele precisa terminar numa posição melhor. Então, quantos graus eu apliquei no meu planejamento para que o dente saísse dessa posição e chegasse aqui? Qual foi a mudança de torque? Foi um torque de coroa lingual. Eu falo torque lingual de coroa. Então, eu venho aqui, torque lingual, o L, né, mostra que é o lingual, a torque lingual, torque vestibular. O L significa que o torque é lingual. E eu olho aqui e eu vejo que é um torque de coroa, né? Eu posso também selecionar o torque de raiz para fazer a leitura na raiz. Mas eu estou pensando na coroa, né? O torque de coroa, ele é lingual. O torque de raiz, obviamente, é vestibular, né? O B de buccal, que é vestibular, então ele está fazendo um movimento de... A raiz estaria fazendo um movimento de torque vestibular. Mas eu vou me confundir se eu pensar no movimento da raiz, porque eu estou fazendo um movimento de coroa. Eu estou fazendo um torque lingual de coroa. Então não faz sentido eu fazer a leitura pela raiz, né? A minha cabeça vai dar um nó. Então eu quero saber, esse torque de coroa quanto foi? 7,6. Vamos arredondar para 8 graus. Então eu estou fazendo 1 milímetro de retração e estou promovendo 8 graus de inclinação. Isso é bom ou é ruim? Vamos pensar. Para cada 1 milímetro de retração, se eu fizer uma alteração de 8 graus, é excelente. É excelente porque justamente eu estou favorecendo um movimento que é natural dos nossos dentes, né? É um movimento que, quando eu aplico uma força na coroa, se fosse com bracket, eu estivesse puxando, né, para trás esses dentes, ou um alinhador, o alinhador empurrando, o natural é a coroa caminhar mais do que a raiz. Então, se eu estou aplicando um movimento de 1 milímetro de retração com 8 graus de torque, isso está muito próximo do que é um movimento natural. Então, esse eu posso dizer que é um movimento muito, muito, muito previsível. Tanto que eu não coloquei um attachment aqui, porque eu não preciso, porque isso é natural acontecer esse movimento. Agora, se eu precisasse de um movimento de corpo, aí é outra história, né? No movimento de corpo, ele já não é um movimento previsível. Eu
preciso do attachment, e mesmo assim, talvez ele não aconteça e possa ter uma desadaptação. Então, são detalhes, né? Eu peguei alguns detalhes desse caso que eu achei interessante para trazer aqui para vocês, sobre pontos importantes de um planejamento para que as coisas possam caminhar bem, né? Se a gente não fizer um bom planejamento, por mais que o paciente seja colaborador, os dentes não vão chegar aonde deveriam chegar, porque os movimentos têm que ser mais previsíveis possível, nós temos que dar condições para que eles aconteçam, não pode ter interferências oclusais que atrapalhem, por exemplo, um movimento de distalização, um movimento de correção de mordida. Então, tudo isso a gente pode pensar, né? A gente pode ir planejando e olhando muito para o estagiamento para a gente obter os melhores resultados com a nossa mecânica com alinhadores. Tá bom? Grande abraço a todos.